Bom, pessoal, então vamos para a nossa segunda aula do curso As Origens do Ocidente. Se você ainda não assistiu a primeira aula, ela está aqui no canal, só clicar no link na descrição. Não é necessariamente, vamos dizer, obrigatório você ter assistido a primeira aula para assistir essa aqui. As aulas elas são fechadas em si, mas se você quiser ter uma visão completa, é claro que é sempre indicado, né? Hoje a gente vai falar sobre o estudo do monasticismo ocidental. Eita, que eu balancei a câmera aqui. Bom, a nossa aula hoje é para entender o papel central que teve o monasticismo ocidental na criação da cultura aqui do Ocidente, né, cultura cristã do Ocidente. E a gente tem que entender que o monastério ele foi a instituição cultural mais típica aí desde o fim da antiguidade até mais ou menos o século XII, ele foi uma instituição cultural muito forte, foi a principal instituição cultural que ajudou a formar o Ocidente. Aliás, foi por meio do mosteiro que a igreja exerceu a sua influência sobre todo o desenvolvimento cultural. A gente viu na última aula que a igreja teve muita influência na formação da mentalidade dos povos bárbaros, principalmente com a vida dos santos, com a história dos santos e com o desenvolvimento da liturgia. Mas no Ocidente, por conta das invasões bárbaras, as instituições elas foram decaindo e as instituições educacionais do império, principalmente, elas morreram. E foi no mosteiro que a tradição da educação encontrou refúgio. A gente tem um exemplo disso com o Cassiodoro, é muito interessante a história do Cassiodoro, né? Porque ele que viveu no século VI, entre o século V e o século VI, fundou o mosteiro de Vivário. Ele era um conselheiro do rei Teodorico, né, e aí ele se retirou num dado momento da vida dele e fundou o mosteiro de Vivário. No seu mosteiro, ele criou uma biblioteca que, no período final da Antiguidade Clássica, pretendia colocar os textos gregos à disposição dos leitores latinos e preservar para a posteridade textos tanto sagrados quanto profanos. Nessa sua biblioteca, o Cassiodoro não só colecionou todos os manuscritos que conseguiu, mas também escreveu instruções destinadas a guiar os monges na forma correta de os ler e de os copiar da forma precisa, já dando origem ao que seriam os monges copistas, né. A gente vai ver que é um trabalho que preservou muito da cultura antiga, foi o trabalho que os monges fizeram de ficar copiando os textos, né, uma vez que a gente não tinha impressora, claro. Então ele lançou uma corrente de copistas que permitiram a sobrevivência de muitas das obras dos clássicos durante os anos difíceis da Idade Média Europeia. Tá bem? Isso aqui foi um trecho que eu li, eu vou deixar, toda a bibliografia na descrição para quem quiser ver. Então a gente vê que foi em meio ao declínio da cidade romana que a cultura encontrou, né, a cultura da educação clássica, ela encontrou refúgio nos mosteiros, como eu havia dito, especialmente nas escolas, nas bibliotecas, nas salas de escritas monásticas. É aí que a alta cultura da Europa vai sobreviver. Mas inicialmente esse não era o objetivo principal dos monges, esse é um ponto a se falar, né. O movimento do monasticismo ele nasceu no deserto africano, até como uma forma de protesto à cultura antiga. Então, o os monges iam para os desertos africanos para viver uma vida de, primeiro, absoluta renúncia e, segundo, de recusa a tudo aquilo que era prezado pelo mundo antigo clássico. No caso, o prazer, a fama, o luxo, mas também a vida familiar, a sociedade, né, a cidadania, enfim. Os aspectos sociais eram recusados por esses primeiros monges, porque eles iam para o deserto para viver uma vida isolada só com Deus. Nós sabemos que os fundadores, desse primeiro monasticismo foram os monges da Tebaida e da Nítria, desses desertos. Eles iam para viver uma vida de oração, de jejum, e eles acabavam chamando a atenção, porque depois que as perseguições por parte do Império Romano terminaram, com a oficialização do cristianismo como uma religião oficial, claro, primeiro com Constantino e depois com Teodósio, que oficializou a religião cristã. Então, os mártires, eles deixaram de chamar atenção, eles ainda existiam, claro, mas em menor número, porque antes, assim, era uma perseguição muitas vezes generalizada contra os cristãos, né. E os novos testemunhos vivos de fé eram esses monges que iam para o deserto, viver uma vida de total renúncia, em oração, jejum. Então a gente começa a ver que esses monges, por chamarem a atenção do mundo, eles começam a atrair pessoas de grande importância que conhecem, que entram em contato com eles no deserto e voltam e fazem propaganda literária. Entre esses líderes do pensamento cristão, o próprio São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina, né, para o latim vulgar. Nós temos também o Rufino de Aquileia, que escreveu a História Eremítica, biografia de 33 monges. E também temos o João Cassiano, que vai escrever as instituições depois, que vai ser padrão para todas as regras de ordens monásticas, ordens mendicantes da igreja, ordens religiosas da igreja, né. Depois também homens como São Martinho, São Honorato, eles vão ser responsáveis por terem conhecido
esses monges e por trazerem a vida monástica, por fundarem monastérios aqui no Ocidente, especialmente na região da Gália, e é quando o monasticismo começa a chegar aqui no Ocidente, especialmente por causa desses 2, o São Honorato e o São Martinho de Tours. E quando esse movimento chega aqui no Ocidente, ele se espalha rapidamente pra região que seria aí a Inglaterra, né, a Britânia, pra Espanha, pela Gália, ela, enfim, começa a pegar a moda, como a gente diria hoje, e o monastério, a vida monacal começa a ser algo muito visado entre aqueles cristãos que querem viver uma vida mais perfeita com Cristo. Cabe dizer que no começo, esse monasticismo que vem aqui para o Ocidente, ele é muito semelhante, é quase inextinguível do monasticismo do Oriente. Mas aos poucos ele vai se tornando mais social, porque, como eu disse, existia aquele aspecto muito isolado, muito solitário do monasticismo no Oriente. E ao chegar aqui para o mundo ocidental marcado pelo temperamento romano, ele começa a adquirir características que vão mais de acordo com a opinião pública, das pessoas que vivem aqui. Para vocês verem como esse monasticismo solitário, isolado, era criticado, o próprio Santo Agostinho, numa obra dele chamado Opere Monachorum, ele critica fortemente esses monges, a hipocrisia desses monges e ascetas que vão para o deserto e vivem no ócio, vivendo basicamente de enganar os outros, né, com a superstição popular, vendendo que eles eram grandes santos, faziam grandes penitências, né, mais ou menos iguais a dos fariseus do evangelho, para serem sustentados por essa superstição, essa crendice popular de que eles eram santos. O Santo Agostinho critica muito isso no Opere Monachorum. O próprio Santo Agostinho, ele vivia uma vida de monge, então ele admirava essa vida monacal, mas a própria vida monacal que ele instituiu para ele mesmo já era uma vida monacal que tinha aspectos mais sociais, era compartilhado com outras pessoas. Com Santo Agostinho e com São Basílio Magno, que é outro grande santo aí da história da igreja, começa a surgir essa concepção de que a vida em comum, a vida em comunidade, ela é desejável para se alcançar a perfeição. Ela é desejável e até necessária, inclusive, para que se alcance a perfeição. Eu vou ler com vocês um trecho, do São Basílio Magno, onde ele argumenta a esse favor. Então aqui um escrito de São Basílio Magno. "A vida do solitário", critica São Basílio Magno, "não tem por fim senão o seu proveito. Se nós não vivermos com outros homens, não poderemos alegrar-nos com os contentes, nem chorar com os sofredores. Nosso Senhor lavou os pés aos seus apóstolos. E tu, que estás aí sozinho, a quem os lavarás? A quem prestarás algum serviço? Em favor de quem desejarás ser o último? Com quem hão de exercitar a humildade os que não têm diante de quem humilhar-se? Se não tens próximo, a quem has de fazer misericórdia? Se ninguém se opõe ao teu desejo, onde é que está a tua paciência?" Então aqui a gente tem um escrito do São Basílio Magno, dizendo praticamente o óbvio, né? Olha, é muito mais fácil, é muito mais confortável ficar isolado, porque você não tem que aguentar o outro, né. E é aguentando o outro que a gente consegue exercer a virtude, e o próprio Jesus Cristo viveu com outras pessoas, né, ele não viveu isolado, embora ele teve um momento sim de, por exemplo, quando foi rezar no deserto, etcétera, mas foi algo temporário, né. A gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de um período de barbarismo ainda, né, então o Estado era muito frágil aqui no Ocidente. Por conta disso, as comunidades monásticas, elas gozavam de maior liberdade e autonomia. O que é muito diferente do Oriente, por exemplo, no Oriente o Estado era muito mais organizado, muito mais forte e interferia nos assuntos religiosos. Inclusive, existia uma legislação monástica do Justiniano, ou seja, o imperador definindo, o que poderia, o que não poderia, regulando ali a vida monacal. No Ocidente, o monasticismo foi basicamente uma associação voluntária, né, de indivíduos, né? Gozava de total liberdade, autonomia, independência do Estado. E os grandes legisladores da vida monástica aqui no Ocidente não foram imperadores ou reis, nem tampouco o Estado, foram os santos, né? Os principais são quem? São Gregório Magno e São Bento. Inclusive, a gente pode falar de como a regra de São Bento ela é uma assimilação já àquele espírito prático e disciplinado romano, né. Porque querendo ou não, quando você vai para o deserto e vive ali sozinho, você está à beira das suas próprias regras, você não tem um superior, você não tem, uma regra de vida a não ser aquela que você vai definir com base em qualquer critério que você quiser adotar. Já São Bento ele vai criar uma regra, vai criar um princípio que todos têm que seguir, e esse princípio é a regra de São Bento. Aqui são algumas características, né, da regra de São Bento, se a gente for analisar. Primeiro, que é uma concepção de vida monástica essencialmente social e cooperativa. Então, de trabalhar com os outros, de conviver com os outros e cooperar com os outros. É uma disciplina de vida comum, com um caráter acentuadamente mais prático, voltado para atividades práticas, para trabalho, para estudo, para coisas que têm horário, que têm cronologia. Também tem a regulação dos detalhes de vida e dos trabalhos comuns, não é fazer de qualquer jeito, mas existe uma forma correta de fazer que está prescrita na regra de São Bento.
preocupação com a economia monástica, porque os monastérios precisavam não depender de alguém de fora, de uma força externa, mas tinham que ser responsáveis por sua própria subsistência e por isso você tinha que ter a economia monástica muito bem planejada. Isso tudo está prescrito na regra de São Bento. Você tinha todos esses aspectos, mas não deixava de ser importante, não deixava de ser o principal a oração dos salmos, a liturgia das horas, o canto desses salmos, né, o louvor a Deus. Então o principal para o monge era isso, mas, ele vivia também outros aspectos, como eu falei, trabalho, horário para fazer as coisas, o modo de fazer as coisas, tudo o que estava escrito ali na regra de São Bento. A regra de São Bento foi um princípio de ordem naquele momento, porque a gente estava vivendo num mundo bárbaro, né. E a regra São Bento ela representou um oásis de paz em meio a tanta confusão, tanta desordem, tanta insegurança. Especialmente porque você tinha um ideal de ordem espiritual ali e uma moral disciplinada. Você tinha clareza. Então, os beneditinos eles foram responsáveis por trazer clareza, paz, ordem naquele momento onde você tinha em todo lugar que você olhava uma insegurança tremenda, né? Essa insegurança se baseava em quê? Se baseava em guerras, em destruição por todo lado. E o mosteiro permanecia quieto ali, fazendo suas orações, seus trabalhos aos poucos, vivendo uma vida ordenada de oração. Então, nesse sentido, representou um princípio de ordem para aquela civilização. E nesse mundo, como a gente tem dito, assim, brutal, destrutivo, né, que a gente explicou até na aula anterior, houveram muitos episódios de destruição, o barbarismo ele ainda era uma força indomável. Então você teve, por exemplo, no ano de perdão, no ano de 581, a destruição do Monte Cassino, que era um mosteiro beneditino, pelos bárbaros, os lombardos, né. Os monges que estavam nesse mosteiro, eles buscam refúgio onde? Em Roma. E aí eles têm um contato com o papa da época, que era o São Gregório Magno. Esse papa, que foi um monge também, ele vai acolher todos esses monges e, por conta dessa estadia deles em Roma, os monges beneditinos vão ganhar uma projeção, uma fama continental, assim, e eles vão ter o aval do papa para fazer as suas missões, fundarem muito mais mosteiros, converterem os povos bárbaros. Além disso, você teve uma mistura ali da tradição beneditina com a tradição agostiniana de monasticismo clerical, né, ser monge e padre. Óbvio, isso já existia, mas ficou muito mais forte aqui. Combinação dos calendários litúrgicos, as tradições litúrgicas de Roma com as tradições beneditinas, enfim, você teve um intercâmbio cultural aqui muito interessante e, a gente vê que por mais que o barbarismo atacava, ele mais fortalecia o movimento monástico do que destruía. Então, essa destruição do Monte Cassino gerou um fortalecimento dos monges beneditinos ao invés de gerar sua destruição, muito interessante. O São Gregório Magno, que era um monge, como eu falei, ele fez mais do que qualquer outro papa para fortalecer esse movimento monástico na Europa, porque ele percebeu o quanto a instituição monástica era importante para criar uma nova cultura. Ela era a esperança de uma nova cultura cristã, da conversão da Europa para o cristianismo. O São Gregório Magno, ele incentivou muitos homens a deixarem, inclusive, os seus cargos públicos ou não entrarem mesmo para a vida pública para adotarem o claustro, né, entrarem para o mosteiro. Isso significa que ali no mundo mediterrâneo, mais ou menos no sul da Europa, ir para o mosteiro tinha uma denotação de recusa da antiguidade, recusa daquele mundo clássico e de tudo que ele prezava ainda. Mas no norte da Europa, nós vamos ver que o movimento monástico ele foi muito mais um criador de uma nova cultura do que um movimento que recusava uma cultura antiga, como aconteceu aqui nessa parte mais mediterrânica, mais sul da Europa. E como elemento criador de uma nova cultura, primeiramente entre os povos celtas a gente percebe isso. E esses povos celtas se encontravam onde, né? Primeiro na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, a gente teve, a queda das sés romanas, na época da queda de Roma, então uma desorganização das sés episcopais da igreja, e aí os mosteiros surgiram para suprir isso, para substituir aquela antiga organização. Então os mosteiros foram importantes para manter a ação da igreja ali, e que já existia antes, mas para manter depois que da queda de Roma tudo aquilo ali ficou bagunçado por conta das invasões. Mas se a gente subir um pouco para a Irlanda, é bem diferente. Na Irlanda você nunca teve uma organização prévia da igreja, você não tinha a tradição de vida episcopal, né, de vida urbana. Então o movimento monástico foi o característico da cultura irlandesa, né. A gente sabe que o São Patrício, Saint Patrick, né, que a gente tem muita gente que comemora aí nas escolas, né, se veste de verde e tal. O Saint Patrick ele não era um monge, ele foi o grande responsável pela conversão da Irlanda, né, o São Patrício. Vamos chamar ele de São Patrício aqui para ficar mais, palatável para os brasileiros. O São Patrício ele não era um monge, mas ele teve uma forte ligação com os monges, especialmente com o monasticismo gálico de Leham. E como eu disse, na Irlanda você não tinha essa tradição de vida urbana, cidade episcopal, então os mosteiros naturalmente se tornaram o centro da vida daquela sociedade. E eles foram se tornando muito populosos, muito numerosos, né.
aconteceu um grande movimento, conduzido pelos filhos e filhas das famílias governantes de, eh, conversão, de ir para o mosteiro, de adotar o claustro, né. Muitas pessoas de sangue real, aderiram a esse movimento monástico na Irlanda desde o princípio. A gente nota que muitas conversões aconteceram com mais facilidade, porque tem muitos paralelismos entre o que as tribos, os clãs celtas ali da Irlanda tinham como crença e o que as comunidades monásticas propunham. Por exemplo, dentro dessas, comunidades tribais, você tinha um significado, uma pregação de do quê? De honra, de fidelidade, de culto do herói. E o que que as comunidades monásticas pregavam? Santidade, culto dos santos e mártires, sacrifício, ou seja, tudo que mais ou menos combina, mais ou menos dá para trocar, dá para você aceitar sem ser algo muito brusco, né. É uma substituição suave que a igreja propõe. Esses clãs, eles também tinham cantos épicos, poesias heróicas contando suas origens, né. E a igreja tinha o quê? A tradição literária das Sagradas Escrituras, que já tinham muitas histórias interessantes para cobrir o imaginário desses povos, e também a história dos santos. Então com isso acontece o quê? Uma facilitação imensa da conversão desses clãs ao cristianismo. Como eu disse, não foi uma mudança abrupta, mas suave, algo que, aqueles povos bárbaros celtas poderiam compreender com mais facilidade. Bom, o mosteiro ele adquire um papel de importância cultural gigantesca. Dentro do mosteiro você precisava ter, pessoas que poderiam ajudar com as artes e ciências que compõem o que seria a liturgia, pintura, música, por exemplo, né, no mosteiro você tem música sacra, você tem pinturas, você tem que aprender caligrafia, tem que aprender conhecimento do calendário, escrita, redação. Então, a comunidade monástica, como era o centro da vida dessas comunidades, tribais agora, especialmente na Irlanda, então as comunidades que vivem em volta do mosteiro começam a se engajar, começam a frequentar o mosteiro e aprender essas artes. Então o monastério, os monges se tornam educadores, eles ensinam a língua latina, que é a língua litúrgica, eles ensinam os cantos, eles ensinam as pinturas, eles ensinam a escrita, tudo isso é educação, a gente vai vendo que a educação vai sobrevivendo dentro dos mosteiros. E a gente nota, claro, essa grande influência, cultural e educacional que a igreja vai começando a adotar e que vai ser o grande fator de criação do que vai ser a cultura da cristandade medieval. Um outro aspecto interessante que o monasticismo trouxe para a Europa e que a gente vai levantar aqui no nosso estudo é o papel do camponês, do trabalhador rural. Tanto na Roma antiga, quanto até entre os povos celtas, o trabalhador rural, o camponês, era visto com total desprezo. Inclusive, na Roma antiga era visto como coisa de escravo mesmo, as pessoas preferiam pagar escravo do que colocar a mão na massa, porque era visto como algo extremamente negativo. E os celtas também, eles tinham uma classe aristocrática, guerreira, que desprezava, assim, o trabalho manual, eles também, nesse ponto eram muito semelhantes com os romanos. Mas o novo movimento monástico vai ser uma força muito forte entre os camponeses, porque eles vão pregar o quê? A santificação do trabalho, a santificação da pobreza. O camponês vai ver no monge uma representação de si, ele vai ver o seu trabalho sendo valorizado. O camponês vai ver que o seu modo de vida vai ser reconhecido e honrado no monastério. Inclusive os monges, pregavam essa santificação do trabalho, porque o próprio Jesus Cristo trabalhou. O seu pai era um carpinteiro, né, o Jesus Cristo seguiu a mesma profissão, ele trabalhou, então ele santificou o trabalho e por isso os monges levavam o trabalho como uma forma de também se santificarem aqui na terra. E vai haver uma valorização imensa do trabalho rural, o trabalho mão na massa mesmo, trabalho manual, né. Aliás, foi o trabalho rural e manual dos monges que revitalizou, toda a cultura material no ocidente. Você tinha pântanos, você tinha regiões insalubres e os monges iam trabalhando naquilo e com os séculos, né, com o passar do tempo, aquilo foi sendo recuperado por conta do trabalho dos monges. Inclusive eu vou ler um pouco sobre essa restauração silenciosa e paciente que descreve o cardeal Newman nos seus estudos históricos. Vamos ler um pouquinho. São Bento encontrou o mundo físico e social em ruínas e sua missão foi restaurá-lo, não por meio da ciência, mas pela natureza, não de forma autoritária e com prazos estabelecidos, ou mesmo com especificações rígidas e cursos definidos, mas ele restaurou silenciosa e pacientemente. O manso trabalho de todos os dias a prosperar sem que ninguém percebesse. Foi uma restauração em vez de uma visitação. O novo trabalho que ele ajudou a criar revelou um crescimento e não uma estrutura. Homens labutando em silêncio foram vistos nos campos e florestas, cavando, abrindo novos espaços e construindo. Outros homens em silêncio sentavam-se no claustro frio, sem que ninguém os visse, copiando textos e cansando os olhos nas linhas, em trabalho paciente e incansável sobre os manuscritos. Não havia disputas, exasperações ou tentativas de chamar a atenção para o que estava acontecendo. Apenas um lento e progressivo processo.
onde pântanos e brejos imprestáveis se tornaram sólidas e prósperas moradias, casas religiosas, abadias, vilas e seminários, grandes escolas e cidades. Então a gente vê aqui como os monges pegaram esses ambientes inóspitos e transformaram em lugares onde você poderia fazer construção de escolas, de edifícios. Eles foram civilizando realmente não só a cultura, mas o próprio ambiente material, o próprio ambiente físico da Europa mesmo. Então é impressionante o que esses monges fizeram. Eles ajudaram na construção do Ocidente, inclusive dessa forma, não foi só um trabalho, intelectual, cultural, espiritual não, gente, teve interferência no mundo físico, inclusive nessa questão ambiental, ou seja, desde aí a gente já nota a preocupação dos monges com a questão ambiental, de pegar e fazer lugares feios, lugares inóspitos se tornarem bonitos, salubres de novo, né. Um outro detalhe interessante é que, a gente sabe que na Irlanda, eu vou falar agora especificamente da Irlanda, que é onde a gente tem mais informações, mais do que a autoridade do bispo, você tinha a autoridade do abade, do santo, né. Então, muitas vezes o santo fundador de uma comunidade monástica, ele tinha autoridade, você tinha uma lealdade ao projeto, né, que ele instituiu ali, a comunidade se formava em cima daquele santo fundador. Isso fez com que a cultura na Irlanda ela fosse completamente mais definida pelo que os monastérios instituíam. E uma das coisas que os monastérios na Irlanda instituíram como prática comum foi a confissão e a penitência privadas, o que não era comum na igreja da época. A gente sabe que a igreja primitiva tinha a prática do quê? Da penitência pública, mas também da confissão dos pecados pública para toda a igreja. Então você ia e proclamava os seus pecados passados, né, para toda a igreja e a tua penitência, aquilo que você tinha que fazer para reparar esses pecados também era público. Na Irlanda isso nunca aconteceu, porque você já tinha uma prática dentro do monastério de penitências e confissão privada, né, auricular, ou seja, aqui no ouvido baixinho, como a gente faz hoje, quem vai para a igreja católica aí sabe. Então, é na Irlanda, por causa dessa influência monástica, que a confissão começa a ser particular, auricular, privada. Inclusive, a gente vai ler um trecho aqui do Christopher Dawson, onde ele nos mostra que essa prática também tinha muito a ver com outras práticas culturais ali, tarifárias dos bárbaros, e por isso eles aceitaram muito bem, aquilo foi muito compreensivo para eles, né. Vamos ver o trecho aqui do Christopher Dawson. Nas igrejas celtas, né, as igrejas da Irlanda, a prática de penitência seguia o padrão da disciplina monástica, em que qualquer infração da regra ou da conduta moral imposta era expiada por meio de uma penitência apropriadamente determinada pela autoridade do abade ou confessor. Dessa forma, apareceram os elaborados códigos de penalidade conhecidos como penitenciais, nos quais a penitência a cada pecado identificável era minuciosamente prescrita. Esses penitenciais ostentam extraordinária analogia aos costumes legais dos bárbaros, que determinam uma tarifa exata de pagamentos e punições para as diferentes classes de homens e diferentes tipos de crime. Então, esse sistema de penitências, né, dos penitenciais monásticos, casa muito bem com o sistema tarifário que já era usado pelos bárbaros, né, pelos celtas aqui. Bom, e por último, para fechar essa aula, a gente vai falar sobre a expansão missionária que se deu por conta da ação monástica, especialmente a ação dos monges irlandeses. Os monges irlandeses, eles tinham um ideal de peregrinação por Cristo. Isso causou a disseminação da fé e a restauração da vida monástica em muitos ambientes, né. O que que era essa peregrinação por Cristo? Era realmente viajar para fazer um trabalho apostólico. Então, os monges irlandeses viajavam por toda a Europa ocidental, não só a Europa, mas até a norte, a sul, para todo canto, para poder fazer essa restauração monástica e disseminar a fé cristã entre os povos bárbaros. Esse impulso levou o monasticismo cristão para onde? Para as ilhas do norte, as ilhas do Mar do Norte, as ilhas Faroé, chegando mesmo à Islândia. A gente teve um ativo empreendimento missionário na Grã-Bretanha, que a gente vai falar um pouco mais, tá? Mas a evangelização da Grã-Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, foi feita basicamente por esses monges irlandeses, ali, ao menos o norte da Inglaterra, onde seria a Nortúmbria. A gente teve também a fundação do mosteiro de Iona, na Escócia, por São Columba, que foi um mosteiro muito importante de tradição celta, que ajudou não só na evangelização da própria Escócia, como na evangelização do norte da Inglaterra. E também um trabalho de um santo que, assim, é muito esquecido, mas que ele foi essencial para a criação do Ocidente, que é o São Columbano. Ele criou uma regra própria, né, ele era seguidor de São Columba, da regra de São Columba, mas ele faz uma restauração monástica impressionante na época, ele faz muitas viagens, viaja para Gália, viaja para o norte da Itália, viaja para a região ali dos povos germânicos, ele faz uma restauração monástica, impressionante, funda monastérios, né, inclusive é o São Columbano que é o responsável por
levar a prática da confissão e da penitência privadas para toda a Europa. Então, se a gente pode responsabilizar alguém por isso, é o São Columbano. Ele traz essa prática que era típica da Irlanda e leva para toda a Europa e acaba se tornando um costume até hoje a gente se confessar, no particular ali com um padre, não publicamente. Então o São Columbano ele restaurou aquele monasticismo já um pouco decadente do período merovingio na Gália, e vários dos discípulos da ordem dele, né, pessoas que ele deixou foram grandes bispos, grandes santos, grandes restauradores. Então ele deixou um legado impressionante, para o futuro do monasticismo cristão no Ocidente e na Europa continental. Se bem que ali na Gália, o monasticismo que ficou acabou não sendo o monasticismo de São Columbano. Com o tempo esse monasticismo foi sendo temperado, né, pela regra de São Bento, até que no século VIII a Gália ficou mesmo escolheu por usar o método de São Bento, né, a regra de São Bento como critério principal, por várias questões de divisão interna, enfim, a regra de São Columbano, na verdade, é que ela era severa demais para ser adotada em todo o continente. A regra de São Bento, ela era um pouco mais moderada, não digo que é fácil, mas um pouco mais moderada em comparação com a severidade toda da regra de São Columbano. Os monges também interferiram muito na conversão ali da Grã-Bretanha, tá certo? Em especial, São Gregório Magno envia, né, o papa da época, envia Santo Agostinho da Cantuária, que é um outro Santo Agostinho, para Kent, uma região no sudeste da Inglaterra, para trabalhar na conversão dos anglo-saxões. Isso aconteceu por volta do ano 596. Já o norte da Inglaterra, a região conhecida como Nortúmbria, que vocês podem ver aí no mapa que eu estou colocando na tela, ela foi convertida pelos monges de Iona, daquele mosteiro fundado por São Colúmbia. Eles fundaram o mosteiro insular de Lindisfarne, que foi muito importante para a conversão daquela região norte da Inglaterra, no caso, na época, a Grã-Bretanha. Portanto, a gente tem 2 desenvolvimentos aqui, um desenvolvimento que seguia mais a tradição romana, né, de São Pedro e São Paulo, que está no sudeste, ali em Kent, na Sé Episcopal da Cantuária, com Santo Agostinho, e um desenvolvimento mais a norte, que seguia a tradição, do mosteiro escocês de Iona, né, com tradição celta, seguindo um calendário que era da tradição do São João Evangelista. Então, esses desenvolvimentos separados numa mesma região vão gerar um conflito que vai ter, como seu campo de batalha central a região da Nortúmbria. Nós vamos ter então essas 2 tradições se enfrentando ali, para definir qual vai ser o critério a ser utilizado para calendário, para tonsura, se, deve haver uma submissão maior à Igreja de Roma mesmo, ao Papa, né. Então, esse evento vai marcar a romanização final ali da igreja anglo-saxã, certo? Os representantes da tradição romana são basicamente os 2 santos São Wilfrid e São Benedict Biscop, contra a abadia de Lindisfarne, que eu citei, esse mosteiro insular, né, e a corte da Nortúmbria. Eles vão se resolver no sínodo de Whitby, onde o São Wilfrid vai argumentar brilhantemente sobre a submissão que se deve ter à igreja romana e que eles devem seguir o calendário de Roma. Mas o São Wilfrid ele não consegue organizar depois as dioceses, ele não consegue fazer a continuação do trabalho, ele não tem esse talento todo organizacional como ele tinha esse talento oratório, ele teve muita dificuldade em organizar de acordo com os preceitos canônicos, né, as dioceses e tudo mais. Então, são enviadas novas missões romanas 4 anos depois, com Teodoro de Tarso, e aí ele finaliza todo o trabalho. Ele reorganizou completamente a igreja anglo-saxônica, adotou o sistema canônico do ocidente nas dioceses, sínodos anuais, jurisdição episcopal, enfim, ele é quem concretiza a obra que começou naquele sínodo de romanização, da igreja celta, né, ali no norte da Inglaterra. O próprio Teodoro de Tarso também ele transformou a Cantuária num grande centro educacional. Então aqui a gente começa a ter o início desses grandes centros educacionais nos mosteiros. Tanto é que, até mais importante do que a Cantuária, foi um centro de alta cultura que era formado na Nortúmbria mesmo, né, pelos projetos inclusive de São Wilfrid e São Benedito Biscop. Então nós temos fundações monásticas em Hipona, Hexham, Wearmouth, Jarrow, são verdadeiras colônias de cultura latina entre os bárbaros, e de preservação também dessa cultura contra aquele particularismo celta. Aliás, a história do São Benedito Biscop é interessante, porque ele desenvolveu um grande interesse sempre pelas artes, né, pela educação religiosa. Então ele acumulou um vasto material que ele levou para a Inglaterra, né, ele tinha um tesouro por conta das viagens que ele fazia de manuscritos, pinturas, relíquias, vestimentas. Ele também ajuntou diante de si vários profissionais muito especializados como carpinteiros, vidreiros, pedreiros e até cantores para enriquecer a liturgia, eh, ali dos monastérios da Nortúmbria. Inclusive ele trouxe o corista-mor da igreja de São Pedro lá de Roma, para ensinar os monges o canto romano litúrgico. Então ele trouxe muita influência cultural de fora para gerar essa nova cultura que a gente vai ver aqui na Nortúmbria.
A Nortúmbria também, ela esteve em contato direto com Lindisfarne, claro, então ela sofreu de tradições de influências das tradições celtas, o que gerou um intercâmbio de influências muito interessantes, né. Nós temos um clímax cultural aqui no século oitavo na Nortúmbria. Se a gente analisar a civilização da Nortúmbria no século oitavo, nós vamos ver influências celtas, influências latinas, influências siríacas, mediterrânicas. Por exemplo, se a gente pegar para analisar a cultura de um São Beda, é uma cultura patrística latina invejável, ele era muito inteligente, mostrava que, sim, havia uma cultura letrada em potencial muito grande ali, pelos próprios escritos do São Beda. Mas também, se a gente for olhar as artes religiosas em pedra, nós notamos as influências siríacas, mediterrânicas. Se a gente analisar a caligrafia, nós vemos influências tanto celtas quanto latinas, ou seja, esse intercâmbio cultural, essa influência, vinda de todos os lugares, muito pelo trabalho do próprio São Benedito Biscop, o São Bento Biscop, se a gente quiser falar em português, né. A gente tem, por causa desses projetos, um início de civilização, um ápice cultural aqui, um clímax cultural realmente. Mas essa nova cultura também vai encontrar um fim no século IX, no século seguinte, por causa das invasões vikings, que a gente vai estudar também na próxima aula, né. Mas mesmo com essa destruição, a gente vê que esses projetos, todo esse trabalho dos monges, né, de São Columba, São Columbano, Santo Agostinho da Cantuária, São Gregório Magno, São Bento, a gente vê como tudo isso gerou uma nova cultura, uma nova civilização, um começo de nova civilização, e as sementes estão lançadas, a fórmula está pronta, para os homens que vierem da geração seguinte entenderem: "Nós sabemos o que fazer, nós entendemos o papel dos mosteiros", né, e para esses mosteiros sobreviverem, eles vão precisar do apoio do poder público, claro, das instituições, do poder civil, e aí a gente vai ter o apoio de Carlos Magno, mas também vamos ter homens muito cultos trabalhando nesse projeto, como Alcuino de York, grandes santos como São Bonifácio, e tudo isso nós veremos na próxima aula que eu convido vocês a assistirem. Bom, essa aula aqui ficou mais longa, é um assunto gigantesco, mas espero que vocês tenham percebido como foi importante a instituição monástica para formar o Ocidente. E a gente vai ver muito mais na aula que vem falando sobre Carlos Magno e São Bonifácio, especialmente a escola do palácio, a formação da Europa, vai ser muito interessante, realmente. Pessoal, então muito obrigado e nós nos vemos na próxima aula.